O ex-presidente dos Estados Unidos e pré-candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, falou nesta segunda-feira sobre sua política em relação ao aborto. Trump rejeitou a ideia de uma proibição nacional do aborto, uma das demandas da ala mais conservadora do partido. A nossa correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo, tem os detalhes. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, Donald Trump disse em um vídeo que cabe a cada estado decidir as próprias regras sobre o aborto. Ele disse que há estados que serão mais conservadores, outros que serão menos, mas que a vontade do povo deve ser respeitada. Lembrando que Donald Trump já falou algumas vezes sobre como ele se orgulha da decisão de Roe versus Wade, de reverter Roe versus Wade, que era o precedente que garantia o aborto como um direito legal em todo o país, em todo o território americano. Márcio, como você disse, essa posição, essa postura de Donald Trump de deixar a cargo dos estados escolherem sobre se o aborto é legal ou não e quais as regras, é uma postura que o afasta daquela ideia de uma proibição nacional, ou seja, proibir o aborto, criar uma lei nacional contra o aborto que limite o aborto até algumas semanas de gestação. Então, Donald Trump se afasta disso e ele é cobrado. Um dos movimentos mais contrários ao aborto aqui nos Estados Unidos já se posicionou, se dizendo decepcionado com a postura do ex-presidente. Mas, Márcio, a questão é que várias pesquisas mostram que a maioria dos americanos é favorável, sim, ao aborto. Há ali divergências sobre quais as regras, até quantas semanas de gestação, mas, em geral, a população é favorável à legalização do aborto, a que o aborto continue legalizado, na verdade. Então, Donald Trump, ao fazer isso, na verdade, ele está se aproximando de uma maioria do eleitorado. Ele está indo contra, sim, aquele eleitorado mais conservador, mas, ao mesmo tempo, ele está indo ao encontro da opinião da maioria dos americanos. Lembrando também que o próprio Joe Biden, que o próprio Partido Democrata usa essa pauta do aborto como um dos motivos, um dos principais motivos, aliás, pelos quais Donald Trump não pode voltar ao poder. Os democratas dizem que se Donald Trump voltar ao poder, então o direito ao aborto está em perigo, está em risco. E agora, muito atento a todas essas movimentações, o ex-presidente se declara se afasta dessa postura de proibir o aborto a nível nacional e diz que é favorável não à permissão em todo o território americano, isso de maneira nenhuma, mas a deixar a cargo de cada estado, deixar que cada estado decida as suas próprias regras sobre o procedimento. É uma mudança importante. Donald Trump, no passado, ele não tinha se declarado de forma tão aberta, não tinha declarado a sua opinião de forma tão aberta. Quando perguntado, ele titubeava ali, acabava não respondendo diretamente, mas agora firma essa posição, uma posição importantíssima, porque esse é um dos principais temas, sim, na eleição desse ano, isso por causa da diferença, da decisão da Suprema Corte de ter revogado Roe versus Wade, ter dado esse poder aos estados. Há várias batalhas na justiça, nas cortes estaduais, desde que isso aconteceu, então pessoas lutando pelo direito ao aborto nos estados, vários limitaram, inclusive, o acesso ao procedimento, mas em estados mais progressistas, principalmente como aqui em Nova York, como a Califórnia, por exemplo, o aborto continua legalizado e, na verdade, o número de procedimentos tem aumentado, o que mostra que as pessoas que podem, mesmo as pessoas que moram em lugares onde o acesso foi limitado, mas podem viajar para outros estados, estão fazendo isso e estão fazendo o procedimento de uma forma legal. Márcio. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo.